Quando comecei a gravar essa série, falei que a casa representa a nossa psique. Depois falamos sobre água, sobre as presenças, mas um sonho antigo me fez perceber uma coisa. Como eu falei no vídeo anterior do sonho, antes mesmo de entrar na casa do sonho, apareceu uma cobra gigantesca. Foi aí que eu entendi que para conhecer a casa interior, às vezes precisamos primeiro reconhecer aquilo que vive ao redor, ou próxima à casa, ou que nós precisamos enfrentar para conhecer esta casa. O sonho, como já falei anteriormente, eu estava mais minha mãe em um ponto de ônibus, atrás estava na calçada, atrás tinha tipo um jardim, um canteiro, e tinha uma árvore bem grande, e nessa árvore uma cobra enorme se enrolava até a copa da árvore. E aí o ônibus chega e a gente vai pegar o ônibus, mas a gente percebe que essa cobra começa a nos perseguir por cima, a cabeça, com a boca aberta, como se quisesse nos atacar mesmo. E de repente aparece o homem e diz, deixa comigo. E aí nós conseguimos escapar desta cobra, entramos no ônibus, chegamos lá adiante. Me lembro que entramos em uma casa, me parece que era uma área campestre, uma casa assim com aspecto um pouco mais antigo, colonial, uma coisa assim. Então, eu entro, ela está ao meu lado. A minha mãe já é falecida. Eu percebo a sala, vejo a sala e olho para cima, vejo uma escada e tenho a impressão que também tem um andar de baixo. Então, como a gente sabe, a árvore é o símbolo da vida. A cobra pode estar ligada ao instinto que você acha. Como você analisaria esse sonho? Porque o sonho a gente tem que estar sempre ampliando, vendo as possibilidades, vendo os símbolos e não interpretando assim de pronto, como se fosse uma coisa fixa para todo mundo. Não, mas tem os símbolos que pode servir para todo mundo, mas cada pessoa tem um contexto diferente de vida. E algumas coisas podem significar as mesmas coisas para várias pessoas e pode significar coisas diferentes para cada pessoa. E sobre o ponto de ônibus, o que é que você acha? É um ponto de mudança, de transferência, de transição. Pode ser isso. E cada pessoa vai pegando esses aspectos, vendo as simbologias, vendo o que representa cada símbolo e vai fazendo seu quebra-cabeça daquilo que o sonho está tentando lhe transmitir. Eu faço o meu quebra-cabeça com esse sonho. Já pincelei aqui no outro vídeo e agora dando continuidade um pouco, né, sobre esse mesmo tema, para explicar mais essa questão da simbologia do sonho. Nesse caso, como eu fui levada pela minha mãe em um transporte para uma casa fora da cidade, então eu estava no ponto esperando um momento de passagem. Passagem para uma nova etapa, passagem para novos conhecimentos, ampliação de consciência, passagem para etapas diferentes da própria vida. São várias coisas que a gente pode ver. A minha mãe, símbolo de proteção, já uma pessoa de idade, estava me levando, me conduzindo
para uma nova etapa da vida, essa etapa que para mim foi muito difícil, essa passagem da fase de adulta para uma fase mais madura. A passagem sempre é mais difícil. Depois que a gente chega na etapa seguinte, a gente parece que se acomoda mais. Mas para mim, todas essas etapas, essas transições da minha vida foram muito assim difíceis de enfrentar. O homem também me chama a atenção. Até hoje eu fico ainda a pensar, né? Como ele pode realmente ter representado aquele que coloca limite no instinto que estava muito assim impulsivo demais ou agressivo demais. O ânimos, ou seja, o homem, que é a figura masculina na psique feminina, porque nós temos essas duas energias, a feminina e a masculina, dentro da nossa psique. Aqui, a minha energia masculina parece que deu um limite ao instinto dentro de mim. Mas ainda penso também sobre essa cobra, o que esse instinto estava representando ali de forma tão perseguidora, como se quisesse me impedir. E nós estávamos fugindo, como se precisássemos ir, e ela quisesse, e esse instinto simbolizado pela cobra quisesse nos impedir. Era essa a sensação. E o homem também fica aí para a gente pensar. São possibilidades. Eu comigo faço os meus quebra-cabeças, as minhas interpretações, analiso a etapa da vida que eu estava vivendo. E você? Como você analisa os seus sonhos? Conta aqui nos comentários. Até hoje eu continuo refletindo sobre esses personagens. Quando eu chego na casa, eu conheço primeiro a casa, né? Como eu disse, eu conheço primeiro, vejo a casa. Não, na verdade, quando eu chego, eu percebo uma área, é como se fosse bem afastada da cidade. É uma área assim, tipo um campo. Não me parecia ser uma roça, mas era uma área campestre. Aquela casa me parecia que a cor era um vinho e ela era de andar. Aí eu entro, vejo a sala, percebo a escada que dá para o andar de cima e tenho a impressão que tem um andar de baixo. Talvez ainda não fosse o momento de conhecê-los, apenas me contentei de observar a sala e os seus arredores. E só percebi isso, andar de cima e andar de baixo, que eu me lembre. E normalmente é isso que acontece nos sonhos. Primeiro encontramos o símbolo, depois descobrimos o que esse símbolo está tentando nos dizer dentro da nossa própria casa interior. No próximo vídeo continuaremos explorando os símbolos que aparecem dentro desta casa interior, a nossa psique. Eu acredito que eu tenho para contribuir com vocês do canal, assim como vocês também podem contribuir comigo, fazendo comentários, dando sugestões. Ninguém tem uma resposta pronta. Aqui nós podemos ampliar e perceber o significado simbólico desses sonhos que tanto nos intrigam. Até o próximo vídeo.